na tela. Dessa vez, será que sai o gol? Jogos do Palmeiras nos mundiais da FIFA, tá? 99 ele não fez gol no United e em 2020 ele não fez gol no Tigres e também não fez gol no Al Ahly. Será que dessa vez sai, hein? Sai. Sai? Acho que sai. Eu vejo o Palmeiras, era um mundial diferente, o de 99, né? De perdeu tchau não, né? É um jogo só. O mundial agora tem mais jogos, mesmo se o Palmeiras assim, vai ter dificuldade em campo, o Palmeiras é hoje muito mais preparado, Bruno. É um time melhor. Então, assim, eu acho que o Palmeiras faz gol. Eu acho, antes, o Palmeiras vai para a final, né? Depois, a gente não sabe. Vamos chamar a Nathalie Gedra, que está lá em Abu Dhabi, também acompanha o Palmeiras. Ambiente, Nathalie, traga isso primeiro para a gente, tá? Já tem torcedores chegando, existe assim aquela coisa de clima de competição ou não, Nathalie? É um ambiente assim bem diferente. Boa noite aí já para você. Apagaram a luz lá. Boa noite por aqui, né? A gente está às 7 horas na frente no horário do fuso do Brasil e por isso o Palmeiras também teve que fazer toda uma adaptação e daqui a pouco eu vou falar disso, né? Dessa adaptação do Palmeiras aqui em Abu Dhabi. Mas falando um pouco de clima, Bruno, o que eu posso dizer em relação a torcedores, você vê um ou outro. Hoje, por exemplo, peguei o elevador, desci para vir aqui, né? Para esse ponto de Vivo, encontrei um torcedor com a camisa do Palmeiras, mas ainda tá cedo, né? Porque o Palmeiras só estreia no Mundial mesmo na próxima terça-feira. Então, realmente, muita gente vai chegar no final de semana. E a expectativa é que a gente tenha muita gente aqui, ó, nesse estádio onde o Palmeiras vai estrear. 15 mil pessoas é a capacidade. O Palmeiras vendeu 2.500 ingressos para sua torcida, mas existem muitos outros ingressos vendidos diretamente via FIFA. Então, a expectativa é que a gente tenha um bom número de torcedores por aqui. Agora, o que eu posso falar também de clima em relação ao time, hoje eu acompanhei o treinamento, eu acompanhei a primeira parte desse treinamento, né, que foi aberto por 15 minutos, a gente viu um pouquinho do aquecimento, só que depois eles fecharam. Inclusive, a gente teve um momento curioso, que foi o Abel chegar junto com o pessoal lá da imprensa, pedir desculpa, falar, ó, gente, me desculpem, porque vocês não vão poder acompanhar todo o treinamento, mas é porque é um jogo muito importante, é uma preparação muito importante, é um jogo decisivo, então a gente vai fechar essa parte tática. Foi muito simpático da parte do Abel e mostra também um pouco desse clima de concentração, essa expectativa toda que o Palmeiras está vivendo em torno de um adversário que a gente ainda não sabe qual é, né? Porque Monterrey e Al Ahly jogam aqui no Al Nassr Stadium amanhã. E daí a gente vai conhecer o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. O Abel já deve ter trabalhado muito pensando nos dois, né, Eugênio? Será que qual é o plano dele dessa vez, hein, Eugênio? Depende do adversário, né? Eu acho que isso é uma questão que deve ter norteado toda essa preparação. Vamos treinar duas opções, de acordo com as observações que foram feitas das duas equipes. Sendo que o Al Ahly chega muito desfalcado, inclusive isso é objeto de grita lá no Egito, né? A imprensa local, vem cá. Por que não adiaram a competição se o time africano envolvido tem 6 jogadores na final da Copa Africana das Nações? Porque o calendário prevê essa competição para privilegiar o que interessa ao clube europeu, quem sabe ao sul-americano, mas o africano não tem problema, pode jogar desfalcado que tudo bem. Então eles estão muito chateados com isso porque se sentem desvalorizados. Que tem carimbo das confederações, né? Sim. FIFA, poxa. FIFA e da Confederação Africana de Futebol. Então, vem cá, peraí, espera porque meu time vai estar desfalcado. São 6 jogadores. Gente, é muita coisa. Então, imagina-se que o Monterrey seja muito favorito e que o Palmeiras esteja trabalhando muito mais pensando no Monterrey. Mas são estilos diferentes de futebol. O jogo é amanhã, então aí ele teria um domingo e até a segunda, né, para trabalhar especificamente contra o adversário que ele já vai saber quem é, né, Marcos? Mas acho que já vem trabalhando, né? Não, mas agora ele está trabalhando 2, né? Depois ele fala, pessoal, não, vamos só aqui, né? Mas tem um terceiro adversário aí que é a situação que a Nathalie já destacou do Covid, né? Que acho que, além de tudo, dá inquietação, porque você percebe o jogador já vacinado, treinando, normal, batendo na bola, treinando no avião, e aí, de repente, vem a notícia, pegou, não vai poder jogar, tal. Esse é um adversário invisível, que atrapalha muito. Gente, é claro que eu estou falando aqui numa situação de esporte. Eu falo isso, até peço desculpa para a família que perdeu alguém, né, ontem. A nossa questão é uma questão muito menor, eu sei, e ontem foram quase 1.000 mortos no Brasil.
é muito menor. Estou falando de uma questão esportiva, porque é um programa de esporte e tudo, Claro. e que atrapalha o Abel na montagem do elenco. Nesse sentido, quais são as novidades por aí, Nathalie? Os testes, eles são feitos regularmente, tem acho que a contraprova também do caso do Vinícius e a expectativa para ver se não aparece mais algum infectado também, Nathalie? Pois é. O Rafael Veiga, inclusive, falou sobre isso na entrevista coletiva que ele deu pra gente aqui. Ele falou que a única coisa que tira o sono do Palmeiras é o fuso, não é necessariamente essa questão de Covid, porque eles estão tentando isolar esse problema, não pensar muito nisso. Como é a regra aqui nos Emirados Árabes, né? Antes de você entrar, você tem que apresentar um PCR negativo. Assim que você chega dentro do aeroporto, você não sai do aeroporto antes de fazer um novo PCR, tá? Então, todos os jogadores passaram por isso, eu passei por isso, todo mundo que entra aqui em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, na verdade, passa por isso. Você tem que baixar um aplicativo e tem que renovar esse teste de PCR, né? Os jogadores do Palmeiras não precisariam fazer um novo teste e eles optaram por, nessa sexta-feira, fazer novos testes antígenos para ver se está tudo bem, porque, claro, os jogadores tiveram contato próximo com o Vinícius durante o voo e até fotos nas redes sociais com ele, então ficou uma certa expectativa. Mas o Rafael Veiga fez questão de acalmar um pouco o torcedor, até porque o Palmeiras já teve problemas com isso antes mesmo de embarcar, né, com o Piquerez e o Gabriel Veron, que não vieram para cá por conta disso, né, por conta de positivos para Covid, mas existe esse temor por parte do torcedor, né? Até porque outros clubes também estão sofrendo com isso, né? O Monterrey sofreu com isso, o Al-Ahly sofreu com isso, e vocês estavam falando dos possíveis adversários do Palmeiras. O Monterrey também passa por problemas, porque eles estavam com muitos jogadores com as suas seleções e que se apresentaram muito depois, se apresentaram só no final da quinta-feira ou nessa sexta-feira para jogar agora no sábado. Então a gente também não sabe. O Monterrey, ele é com certeza favorito, porque o Al-Ahly tem muitos jogadores na Copa das Nações Africanas, como vocês bem destacaram, mas o Monterrey também tem jogadores que eles não sabem como que vão estar fisicamente. E o Palmeiras, nesse sentido, tem uma vantagem, porque vem de uma preparação muito criteriosa, inclusive para se aclimatar aqui, para a chegada, para a questão de fuso. Eles fizeram treinos dentro do avião, treinos físicos e treinos mentais. Eu perguntei, gente, mas o que é um treino mental, né? Eles estavam falando que é um processo de ativação do cérebro. Acho que muita gente já viu aqueles treinos que às vezes goleiro faz, que tem várias luzes e eles têm que ficar encostando nas luzes que vão acendendo. O tenista também faz isso, né? Então, os palmeirenses fizeram isso para continuar ativando o cérebro. A partir do momento que eles entraram no avião, eles já entraram no fuso dos Emirados Árabes. Então, eles embarcaram à 1h, mas na verdade já eram 8h. Então eles jantaram, depois eles dormiram e todo mundo tem vivido essa questão do fuso novo para se acostumar fisicamente, porque o sono é muito importante para o atleta, né? Rafael Veiga até brincou com essa questão do fuso, mas ele disse que está bem, que realmente esse trabalho da comissão técnica ajudou bastante eles a se aclimatarem e a estarem bem fisicamente, né? Que vai ser um problema para o adversário do Palmeiras, seja lá qual ele for. Tem algumas coisas que você consegue controlar, essa questão de horário da refeição, por exemplo, né, como a Nathalie estava contando. Você pode tentar se prevenir da questão do Covid, mas você também não vai ter 100% de garantia, Eugênio. Quanto ao Covid, não tem jeito. Não tem jeito, você vai estar exposto e corre esse risco, e o Marra tem pontuado isso aqui como uma preocupação que deve ser levada muito a sério, porque daqui a pouco espalha para vários jogadores. Porque essa variante, todo mundo sabe disso, ela se propaga com muita velocidade. Isso é um perigo. Quanto ao fuso, o Palmeiras vai ter... Porque dizem os especialistas, você precisa de 1 hora por dia para se adaptar. E justamente ele foi 1 semana antes da estreia, né? Então ele vai ter basicamente o tempo certo para chegar no dia do jogo em boas condições. Vamos ver como é que fica lá essa questão extra-futebol, que é a questão médica. É muito rápido, Bruno, mas um elogio de novo ao Palmeiras. 1 semana antes da estreia, né? Por quê? Voltou 1 semana antes das férias também, tirou férias um tempo antes. Antecipou o jogo do Campeonato Paulista. Gente, sim, Tá tudo planejado. Pode nada dar certo, claro, porque é futebol, bola rolando lá, mas foi bem feito o planejamento. O que você consegue controlar, o Palmeiras fez, como a Nathalie fez também, treinou no avião, adaptou o fuso horário, levou todo o equipamento, levou reserva. O cérebro. Por isso levou que o caderninho, tá tudo escrito ali que eu já vi. Por isso que ela traz em 3 idiomas o caderninho. Tá tudo completo. Valeu, Nathalie.
Olha, o meu assento de econômica com certeza não era tão espaçoso assim para eu treinar, mas enfim. Valeu, gente. Beijos. Nos falaremos muito nos próximos dias. Boa, valeu, Nathalie. Agora tem